de volta com a Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é o MMA, as artes marciais mistas. Eu interrompi a fala de Aldemir, que falava sobre... Eu tinha perguntado sobre como explicar essa popularização e esse fenômeno midiático que é o MMA. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. Eu entendo que, primeiramente, todo esse fenômeno, ele vem a partir de um grande negócio. Ou seja, é uma indústria, como a indústria de entretenimento encontrou no MMA uma forma também de um grande negócio, tanto é que os produtos ligados ao MMA, a marca MMA, as informações mais recentes mostram que o Brasil é o país que mais fatura com a marca MMA depois dos Estados Unidos, Então, eu acredito muito numa ação midiática mesmo, numa ação de marketing, como o Henrique falou. E é muito interessante a gente pegar, vou só voltar um pouco aqui a história, o período até romano, isso antes de Cristo. Nós temos aí um grande apresentador e locutor nacional, um grande nome do esporte no jornalismo esportivo nacional, que numa das lutas ele falou o seguinte: nós temos agora os gladiadores do terceiro milênio. O Galvão Bueno falou isso. Ele fala isso, Eu não ia citar o nome do Galvão, mas é público, o Galvão Bueno. Então temos aqui os gladiadores do terceiro milênio. Bom, quando a gente vai para a história, para Roma antiga, aí nós vamos ver o seguinte: quem eram, então, é muito interessante essa comparação que ele faz, chamar a atenção essa questão dos gladiadores, porque tem muita coisa efetivamente muito semelhante, E vamos ver então na história. A história diz o seguinte, que esses gladiadores, nos anos 75 a.C., por aí, foram 7 séculos da existência dessas lutas entre esses gladiadores. Quem eram esses gladiadores? Eram escravos, assassinos, pessoas prisioneiros de guerra, que iam para o Coliseu, onde está hoje em Roma, uma das áreas bastante visitada em Roma para quem faz turismo. Eles iam para o Coliseu para divertir o grande público, para divertir os reis, para divertir os nobres, para divertir aquelas pessoas que estavam ali presentes. E no momento em que um dos gladiadores ele era ferido quase à beira da morte, então o rei, a maior autoridade presente, sinalizava com o sinal positivo para que esse vencedor ele eliminasse, ele matasse o seu oponente, Bom, isso logicamente é uma coisa meio trágica e tudo, mas chama a atenção o seguinte: a história do pão e circo. Então era preciso divertir a população, essa coisa toda. E essas lutas dos gladiadores, ela acaba somente com o advento do cristianismo, nos anos 300 aí, certo? Bom, então o que é que a gente vê um pouco dessa cena midiática e do que acontece? Então, é muito fácil, por exemplo, nesse momento atual, a gente sabe que a mídia precisa do ídolo. Sim. E esses ídolos hoje do MMA são pessoas que, digamos assim, têm uma série de elementos que facilitam a formação do ídolo. Por exemplo, todos vieram de origem humildes, todos passaram por situações de pobreza, todos não, eu talvez esteja exagerando. A maioria passou por situações de falta de oportunidade de educação. Então, isso faz com que a mídia trate essas pessoas que saem de uma condição social difícil até se tornarem ídolos. Então, isso tudo são elementos que fazem com que o MMA seja o fenômeno. É uma narrativa que não é muito diferente de uma telenovela ou de um filme épico, algo desse tipo. Queria tocar num assunto que acho que é muito relevante, já que a gente está dentro da TV aberta, que é aquele projeto de lei do deputado José Mentor, que é do PT de São Paulo, que é um deputado federal, que esse projeto se tramita na Câmara e ele quer proibir a exibição do MMA na TV aberta, que é como ele tem sido exibido aqui no Brasil. Pergunto a vocês, o MMA é inapropriado
para a TV aberta, ou talvez uma regulamentação efetiva, estabelecendo horários e condições específicas, faria com que ele fosse um produto palatável ou veiculável na TV aberta? Eu queria começar com você. Olha, eu acho que, assim, se for pela questão de violência ou influência que ele vai exercer sobre as pessoas, nós temos uma programação que não deixa nada a dever. Não deixa nada a dever ao MMA, pode ser até pior. Prostituição, uso de drogas, bebida, tal. Então, o que seria pior do que isso, né, para um adolescente, para uma criança? Você vê ali o pessoal traindo o marido, traindo a esposa, se drogando, sim, bebendo, entendeu? Tudo isso aí vai degradar a pessoa. De repente a criança pode crescer achando que isso é normal, né? Que isso acontece com todo mundo. Eu não vejo bem por aí, assim, questão de proibir, não. Tem coisas muito piores que acontecem que, às vezes, os políticos se preocupam com as coisas pequenas, né? Tendo outras coisas bem maiores aí para serem resolvidas. Bem ou mal, é um contexto diferente. Assim, a gente tem muita violência na televisão, concordo, e não gosto. Mas no MMA e nas lutas de um modo geral, não é ficção. Assim. Pode ter um quê de ficção, um personagem, mas o sangramento não é sangue de ketchup. As hematomas não são maquiagem, são hematomas de verdade, né? Eu vou acompanhar o Evandro. Em que sentido? Assim, proibição em geral, no sentido quando a gente tem uma determinada expressão, que tem todo um aporte midiático, gera o debate. Eu acho que a posição do parlamentar que colocou o projeto deveria ser, acredito que ele fez numa esfera micro, mas conhecendo algumas referências das lutas, eu acho que ele não discutiu numa esfera macro. Eu acho que uma proibição de imediato ela é muito restritiva no sentido de que... Só para dizer que é uma proibição na TV, de transmissão na TV aberta. Mas que tá, você tira, embora eu não seja do ramo, né, mas não é por eu não ser do ramo que eu vou me isentar, de repente, de não reconhecer uma demanda social e uma possibilidade de trabalho para um determinado segmento que é grande, né, está em crescimento, né, e que tem buscado a sua questão profissional. Quando eu digo tem buscado, a gente vê pelos seminários técnicos, a gente vê pelos eventos, e eu acho que proibição não, acho que a questão do horário é mais relevante, acho que a questão de problematizar as discussões com bons narradores, bons críticos, bons programas de debates, permitindo a discussão do que seja vinculado na TV aberta, assim como um julgamento de uma determinada questão, assim como um determinado episódio que acontece numa novela, assim como o horário que passa um determinado desenho animado, vamos dizer assim. Então, acho que proibição no sentido de não deve passar na TV aberta, eu acho que isso é muito... A maior parte da massa social que hoje está ascendendo, classe média, média baixa, se bem que essas definições elas são questionáveis, a gente sabe disso, mas para facilitar a compreensão do público, tem TV a cabo, por exemplo. Então é algo que gera um impacto pontual para dizer que você está contra, mas eu acho que você pode se posicionar discutindo com as bases. Aldemir, ele é apropriado para a TV aberta? Veja, eu tenho uma posição muito franca, muito aberta em relação a essa questão. E acho que não é apropriado. Como você falou, Raimundo, a questão é o seguinte, é preciso, dentro de um processo cultural, que as pessoas identifiquem o que é ficção, o que é realidade. Evandro trata muito bem da questão quando ele diz que as novelas tratam da droga, tratam da traição, tratam dessas coisas todas, mas há um entendimento do público, né, ou pelo menos se espera que haja esse entendimento de que aquilo é uma ficção que... Qual é o papel da ficção da cultura, na realidade? Isso no teatro, no cinema e tal. É transpor um pouco para a ficção aquilo que eventualmente pode ocorrer na realidade. O que é diferente da luta. Agora, o que nós podemos ver é que a TV Globo, que comprou os direitos de transmissão do MMA, a própria TV Globo não tem transmitido ao vivo. Ou seja, a luta acontece, a Rede Globo espera, não sei se é exatamente essa a razão, espera passar da meia-noite ou entrar na madrugada para fazer a exibição. Sim. Outra questão, e veja, e nem existe lei proibindo.
não é? Me parece que há um consenso na direção. É um consenso. Então, só complementar o seguinte, por exemplo, o noticiário da manhã, da Rede Globo, que vai comentar uma luta que existiu, um UFC desse que existiu, eles não exibem as cenas da luta. Eu nunca vi em nenhum momento a Globo transmitir esses eventos ou transmitir imagens da luta durante o dia. Mas nesse caso especificamente, eu acho que eu tenho todas as críticas à Globo, mas é positivo que ela exiba as lutas no horário da madrugada, da alta noite, e no horário, digamos assim, no horário em que as crianças podem estar assistindo, ela não mostra as imagens. Sim, eu acho isso um aspecto extremamente positivo. Não estou criticando, eu estou defendendo que isso deva ser mantido, né? Mas isso já não faz, às vezes, de uma proibição branca, digamos assim, na medida em que nos horários de maior audiência espontânea, essas imagens não aparecem? Exatamente. Eu acredito muito que, mesmo as pessoas que fazem o MMA, boa parte dessas pessoas, o entendimento que eu tenho é que elas ainda têm dúvidas sobre se é violento ou se não é violento. Então me parece que há um certo consenso de que alguma coisa é preciso ser preservada. Ou seja, a não exposição da brutalidade, que aí não tem como negar, quando a gente fala de brutalidade, não tem como negar a brutalidade que existe no tipo de luta. Isso sem contar, quando a gente fala do projeto do deputado Zé Mentor, a gente podia aqui, não vamos entrar aqui numa discussão ou aprofundar várias questões aí relacionadas a questões da sociologia, da psicologia social, né? Porque se a gente aprofundar, nós vamos encontrar muito mais argumentos para, digamos assim, cobrar inclusive do poder público que efetivamente crie leis para impedir a divulgação dessas imagens. Queria ler o comentário de Alex, do Ibura, participador frequente aqui do nosso programa. Ele toca em 2 pontos. Primeiro, ele diz que o esporte compõe o show business e tem um grande investimento que justifica a sua popularização, que é um pouco do que a gente falou, né? De ser uma marca forte, de ter um grande apelo midiático, né? E ele diz assim, quanto à questão da violência, creio que não haja problema em assumi-la. A violência faz parte de alguns esportes, um tem que perder e o outro tem que ganhar. Não acredito que sirva aos jovens como influência negativa. Tem o comentário também de José Matos, que é do bairro do Cordeiro, e ele fala... atualmente combate-se tanta violência, então como a sociedade pode transformar esses atletas em heróis nacionais? É um ponto curioso. Ao mesmo tempo em que a gente tem um grande problema social da violência, a gente tem um deleite grande em assistir a violência dentro do ringue, dentro do octógono, como é o caso dele. Eu queria passar a palavra para vocês, mas só ler também o comentário de Roberto Severien, que foi enviado pelo Twitter. Ele diz, o MMA deixou de ser uma espécie de vale-tudo e hoje tem suas regras aperfeiçoadas. Os atletas são treinados para isso. Acredito que o MMA seja um esporte, pois existem regras e juízes da mesma forma que acontece com o boxe. Queria ouvir o comentário de vocês sobre o comentário de José Matos sobre essa contradição entre termos problema com a violência externa, digamos assim, e nos deleitarmos com a violência midiática ou a violência esportiva, se a gente pode dizer assim. É contraditório isso? Eu não vejo como contraditório. Eu queria só citar aqui, o professor falou que a Globo nunca passa ao vivo. Ela só passa ao vivo, pelo que eu fiquei sabendo, porque o contrato dela rege isso, só os eventos aqui que são aqui no Brasil. Os 2 que foram no Rio foi ao vivo. Agora, os que são fora, pelo contrato, ela só pode passar, parece que depois de meia hora. Não pode passar ao vivo. Eles não deixarem de vender o pay-per-view provavelmente. E tudo mais. Então, do Rio, aí é ao vivo, são ao vivo. Agora, quando sair... contradição. Eu não vejo muito essa contradição, porque como o professor disse também, ele, assim, tem o teatro, a novela, não tem... Você está vendo lá uma ficção. Às vezes você quer... O ser humano, às vezes, tem
que expressar essa violência, mas ele está expressando no lugar certo. Se você quer expressar, quer botar para fora essa agressividade que você tem, você está no lugar certo. Você vai treinar, você vai se preparar, você vai lá e você vai botar para fora no esporte, desportivamente. Você vai lá sabendo que ali você vai entrar, pode bater, pode apanhar, você está preparado para aquilo, você treinou, tal, você, né, psicologicamente, você tem que ter um certo preparo, porque senão você não consegue, você vai estar, então acho que eu não vejo como uma contradição, porque a violência do dia a dia é bem diferente, é uma violência gratuita muitas vezes, você não tem como se defender, você não está preparado para aquilo, você sai e é pego de surpresa, você não concorda em estar nela. Né? Exatamente. E ali você está de bom grado, né? Você entrou ali, você sabe para que você subiu no ringue. Vocês acham que é contraditório esse movimento? O mundo é contraditório, a sociedade é contraditória, e isso que é gostoso, estamos aqui, pontos de vista diferentes, né? A sociedade ela é complexa e contraditória. Isso reflete nas lutas, nos jogos, nas danças, nas práticas corporais em geral, no modo de ser, enfim, seria outra discussão. Mas eu acho assim, a questão da criação dos ídolos, né, nessas práticas eu não vejo como um problema. Partindo do pressuposto que tenho acompanhado algumas projeções e as discussões nos canais específicos, nos programas de debates específicos, e muitas vezes os lutadores, as pessoas que são colocados pela mídia na condição de referência, têm sido muito felizes nos seus comentários. Alguns poucos infelizes naquelas provocações que eu acredito que é mais para teatro aquilo ali. Mas quando se colocam incentivando a não violência nas ruas, enfatizando que o ambiente que eles estão é um ambiente controlado, enfatizando que é muito difícil, aqueles clichês, não faça isso em casa, né, procure um treinador responsável, eu acho que eles exercem um papel social interessante como outras referências. O que eu chamo a atenção, o único problema é o seguinte, e aí seria um papel da mídia, nesse sentido. Quando a mídia vincula não só o ídolo do MMA, o ídolo do futebol, o ídolo do voleibol, ela esquece de dizer que são menos de 2%, de 1% que chega naquela promoção. E a mídia, para ter o aporte de massas, ela vende uma ilusão que todos e qualquer pessoa, em qualquer condições, pode ser um ídolo. Lá. Não estou falando só de MMA, estou falando de qualquer prática em geral. E isso estimula um outro problema, que acho que pode ser um ponto na próxima item de discussão. Lutas clandestinas, pessoas despreparadas, profissionais irresponsáveis que de repente dominam uma determinada luta somente e dizem agora vou botar na academia, aula de MMA, e desconstroem um trabalho de longo prazo de pessoas que realmente são referências, têm um trabalho sério. Então, nesse sentido, era a única crítica que eu teria. Não ao ídolo existir na referência, mas a forma como a gente problematiza a existência desse ídolo, seja no MMA ou em qualquer outra prática. Eu vou pedir licença para a gente fazer o nosso segundo intervalo e no terceiro bloco a gente volta a discutir isso. Lembro mais uma vez que a participação do público pode ser feita através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pode ser feita pelo telefone 34236836 e também pelas redes sociais Facebook e Twitter. No caso do Twitter é o @opiniãope. A gente volta em 2 minutos.